Pessoal, boa tarde. Bom dia, né? Que eu estou gravando agora pela manhã. Bom dia, minha gente. Vamos conversar um pouco sobre exercício ativo assistido e ativo livre, tá? Muito bem, nós vimos na aula passada o exercício passivo, né? Então, repare que o passivo ele tinha como característica você fazer toda a atividade em cima do paciente, né? O paciente não realizava esforço. Todo o esforço ou ele vinha por uma máquina ou ele vinha pelo esforço do próprio fisioterapeuta, né? Agora, o ativo assistido não. O nome já diz, você vai prestar uma assistência ao paciente. Então, o paciente não vai fazer toda a atividade, mas você vai ajudá-lo. Qual que é o objetivo do ativo assistido? O objetivo do ativo assistido é tirar aquela situação do exercício passivo, onde ele ficava totalmente parado. Agora ele vai contribuir, né? Então existe um princípio importante, né? Ele necessita, o ativo assistido necessita da participação do paciente. Então, paciente em coma não tem como fazer ativo assistido, tá? Então, a definição: atividade de modalidade na qual ocorre alguma ativação muscular. Nesta situação, o paciente é incapaz ou não lhe é permitido ativar plenamente o músculo. O que acontece? Você vai desenvolver as atividades, você vai desenvolver toda essa parte de reabilitação junto com o paciente. Então, eu poderia dizer para vocês que o objetivo principal do ativo assistido seria melhorar ou aumentar a força muscular do paciente. Alguns indivíduos podem necessitar de assistência através de toda a amplitude, porém outros podem necessitar de assistência mínima ou nula em algumas partes, né? Então, nós vamos ajudar o paciente, por exemplo, a começar o movimento. Nós podemos ajudar o paciente a terminar o movimento. Ele vai perdendo força, ele tem dificuldade de iniciar o movimento. Depois que você ajuda ele, ele termina o movimento, né? Fatores que produzem essa variação. O que dificulta ele realizar o movimento? Em primeiro lugar, fraqueza muscular. Essa já vem, né, em primeiro lugar. Segundo, condições clínicas, né? Por exemplo, pós-operatório, uma doença que ainda está na fase inflamatória, né? Terceiro, a dor. A dor ela é limitante, né? Então, o paciente que tem dor vai ter essa dificuldade de realizar esse movimento. E aí tem outras situações, como própria idade, peso, obesidade, sedentarismo, muito tempo parado, né? Então você vai avaliar a situação do paciente para você indicar a melhor forma de tratar. Pacientes que não conseguem completar a amplitude de movimento ativa em virtude de uma fraqueza, de uma doença, em vez de um fator limitante. Então nós vamos ajudar. E é importante lembrar que essa nossa ajuda, ela não pode ser ad eterno, ou seja, nós vamos ajudá-lo e nós vamos diminuir a nossa participação. Então, para você entender, vamos jogar em números aí. Ele faz 70% do movimento, usando a força dele, e você contribui com 30% do movimento, usando a sua força. Gradativamente você vai diminuindo a sua participação e ele vai aumentando a dele. E aí ele vai contribuindo com 80% e você com 20%. Ele vai contribuindo com 90% e você 10%, até que ele vai realizar tudo sozinho. O nosso objetivo, esse objetivo do ativo assistido, é o mesmo objetivo do passivo, né?
acrescentando o aumento de força. Lembra que o passivo não tem ganho de força, porque o paciente não faz nada. Então repare que todas as vantagens que eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou passando o cursor aqui para vocês terem uma ideia, todas essas vantagens, elas também são vantagens da, da, do exercício passivo. Então olha lá, prevenção dos efeitos negativos da imobilização, o passivo também faz isso. Prevenção de contraturas articulares, retrações dos tecidos, redução de dor, aprimoramento da dinâmica vascular. Essa já o passivo já não tem, por quê? Porque você vai contrair músculos, né? Estimular a atividade óssea através da tração muscular, esse o passivo já não tem, porque a contração do músculo faz com que o osso receba tensão, e essa tensão ajuda na calcificação. Manutenção de força muscular ou melhora da força muscular, ensina o paciente a ativar o músculo corretamente, estimula as respostas proprioceptivas e sinestésicas, faz com que o paciente participe de sua reabilitação em vez de agir como um só receptor da técnica. Então, tá aí algumas vantagens a mais do exercício ativo assistido que o outro não tem. Vamos marcar aqui, vamos pegar aqui essas, vamos fazer assim, ó. Vamos marcar aqui, deixa eu ver se a gente consegue marcar. Vamos trocar, vamos botar, vamos ver aqui em verde como é que fica. Pronto. Olha só, em verde, agora você tem as três primeiras são objetivos que o passivo também tem. Agora, as verdes são só objetivos que o ativo assistido vai proporcionar. Nós podemos associar as nossas, nós mesmos podemos associar o nosso trabalho, ou simplesmente o paciente pode fazer isso aí também com auxílio dele, de outra mão, né? Então ele pode usar o lado bom para trabalhar o lado ruim, né? Para isso a gente usa técnicas chamadas de exercício em suspensão. Como é que funciona isso? Nós usamos a gravidade a nosso favor, nós usamos sistemas de polias para que o músculo fraco possa ser estimulado pelo lado bom. Então repare aqui, olha, vamos olhar essa imagem aqui. Repare que essa perna está com apoio, existe um sistema de polias e aqui tem um pezinho. Então, esse peso, quando ele desce, ele faz com que a perna do paciente levante pela troca de força, né? O peso de um lado. Só que o peso é pequeno, então o paciente tem que contribuir com parte da força dele. Então, onde está o ativo assistido aqui? O ativo assistido está aqui no peso. O peso ajuda ele no movimento, diminui a força que ele tem que fazer. Que tipo de exercício que ele está trabalhando? Flexão de quadril. A mesma situação, só que agora ele está trabalhando os abdutores do quadril, ele está de lado. E o peso vai ajudando ele. O que a gente faz para melhorar a performance dele? Diminui esse peso. Esse peso aqui pode ter sido mais pesado e agora ele está diminuindo até que nós retiramos o peso e ele faz o movimento sozinho. Nós usamos para isso recursos que vão auxiliar o paciente a fazer um trabalho junto, ou com ele mesmo, com o lado bom dele, ou você também ajudando ele. Nós podemos usar bastões, escadas, né? Polias, sistemas de polias. Repare aqui, ó. Nessa imagem, nós podemos ter aqui, entender bem que a perna boa está trabalhando em auxílio da perna ruim. Onde que está a perna ruim? A perna ruim é essa daqui, ó, a direita. A perna boa é a esquerda. Então a perna esquerda dele desce, faz força,
enquanto que a polia ajuda a puxar a outra perna. Com isso, ele trabalha alternando as pernas aí, estimulando o movimento. É um tipo de ativo assistido? É um tipo de ativo assistido. Formas de exercícios de amplitude autoassistida, nós podemos usar skate, bola, recursos que vão facilitar ou diminuir a resistência. Né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver aqui se a gente acha um vídeo que mostra essa. Olha lá. O movimento ativo assistido é quando o paciente começa o movimento ou não consegue terminar, ou o fisioterapeuta começa e depois ele termina. Como exemplo, flexão de cotovelo, eu vou começar o movimento e o paciente vai terminar a flexão, ou como eu falei, ela começa e às vezes o paciente não consegue terminar, e aí o fisioterapeuta vai lá e auxilia. Esse exercício ele é indicado para aquelas pessoas que sofreram uma lesão ou uma cirurgia e estão tentando voltar à amplitude normal e às vezes não consegue fazer o movimento inteiro sozinho. E já o exercício resistido é quando tem uma resistência externa ao movimento, como por exemplo, eu vou fazer uma resistência aqui e ela vai fazer a flexão de cotovelo. Olha aí, reparem que o exercício ativo assistido tem que ter uma participação, né, do fisioterapeuta, né, para que ele possa desenvolver. Movimento passivo, né? Bom. Aqui você pode observar, ele vai estar usando a mão boa, né, que é a direita dele, para trabalhar a mão esquerda lá. Então isso aqui é um ativo assistido também. Olha lá, flexão de ombro ativo assistida. Vai usar bengala para auxiliar o movimento. Ó. Ótimo. Isso aí. Então vocês vão fazer uso de bola, de bastão, de elástico, de polia, tudo com o objetivo de ajudar o paciente a aumentar a força, né? Então, o que a gente precisa fazer com o paciente nessa situação? Orientar o paciente sobre a importância do movimento. Ensinar o paciente o alinhamento e a estabilização corporal, quer dizer, o movimento tem que estar correto, né? Observar o desempenho do paciente e corrigir qualquer movimento que ele possa estar substituindo ou arriscando, né, outras áreas. Fornecer informações, né, claras sobre o número de repetições, né, você quer fazer tantas 7, tantas 10, enfim. Modificar ou progredir o programa de exercício com base na resposta do paciente. Você diminui a sua participação e aumenta a intensidade de exercício dele. Aqui ele está se ajudando, né? Ele está trabalhando um lado bom, ajudando o lado ruim. O lado bom dele aqui é o esquerdo, o lado ruim dele é o direito. Então ele segura o braço e ele, com a força que ele tem, ele vai ajudando o braço direito a fazer os movimentos de ombro que são importantes na recuperação dele. Tá? Aqui ele está usando o movimento de rotação interna e rotação externa, né, do ombro. Aqui ele está usando a própria mão para fazer um trabalho de flexão e extensão dos dedos. Aqui os movimentos estão de inversão e eversão do pé. Como ele não tem a força suficiente no pé,
ele usa a própria mão para ajudar a fazer o movimento. Com o passar do tempo, ele tira essa força, essa participação da mão, né? O bastão para ajudar na flexão de ombro. O bastão ele vai fazer força. O lado bom ajuda. Normalmente, quando é muito fraco, você vai ver que um lado vai ficar penso para o outro subir. E aqui, o movimento de adução e abdução, ou rotação também, junto com o bastão. O lado bom, esse aqui, o braço direito dele é o lado bom, e ele vai empurrar o lado esquerdo em movimentos de rotação ou de abdução, né, no caso. Aqui nós vemos uma escada de dedo. Eu não sou muito a favor da escada de dedo, porque ela limita, ela provoca muita compressão no ombro, né? E normalmente ele faz esse exercício aqui para o ombro. Então existem outras técnicas bem melhores do que essa daí, tá? Aqui com o sistema de polias, ó, ele desce uma mão para a outra subir, para ele fazer o trabalho de flexão de ombro, né? Aqui a abdução e a adução de ombro. Tudo isso é exercício ativo assistido. Aqui os movimentos rotacionais de ombro. Perfeito. Muito bem, pessoal. O exercício ativo livre eu vou explicar pessoalmente no nosso encontro, tá? Então, semana que vem, nós teremos a aula presencial, aonde nós vamos falar sobre o exercício passivo, vamos falar sobre o exercício ativo livre e eu estarei dando a explicação do ativo livre para vocês. E vou mandar essa aula para vocês também, tá bom? Até mais.